Olá, pessoal. De novo aqui, Alexandre Cardoso, Head de Soluções Financeiras da RV4. Estamos aqui mais um dia para um podcast falar de um tema muito relevante para o mercado. É um tema que muita gente está procurando escritório para perguntar sobre o produto, para perguntar sobre características, possibilidades de operações. E hoje estamos trazendo um baita de um parceiro aqui para o escritório, Ranier, que representa a XP. Ele está dentro da operação B2B da XP, fazendo esse link entre XP e escritórios, quando a gente fala do produto consórcio. Trazendo aqui também o Nicolas, um dos nossos especialistas em soluções imobiliárias. Então, hoje vai ser um dia para um bate-papo bem legal, um bate-papo com muita informação para você que quer entender mais, para você que quer acompanhar esse produto, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, eu vou passar a bola para o Ranier. Ranier, putz, baita prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo, falar com os nossos clientes, falar com o mercado de forma geral. Agora já vamos começar quente, cara. Fala pra gente, quem que é o Ranier nesse mercado e quem que é o Ranier dentro da operação da XP? Perfeito. Primeiro, obrigado pelo espaço. Prazerzaço falar aqui com vocês desse tema que está tão quente e que tem muito paradigma aí para gente quebrar no mercado, né? Tem muita informação e desinformação. Então, quanto mais a gente conversar sobre o tema, melhor vai ser. Boa. Eh, e aí, já trazendo um pouco do meu papel dentro da XP, hoje eu sou responsável pela distribuição de consórcio em todos os canais, praticamente, né, que a gente tem na XP. Então a gente tem os escritórios, a gente tem as consultorias, a gente tem os canais internos, PJ, Private, e a gente lá na XP e eu representando tem o desafio ali de trazer o produto de maneira diferente, trazer informação, eh, tem um propósito, né. A gente faz pouco tempo que a gente tem área na XP. Então, inclusive pela má imagem que o consórcio tinha, a gente entrou tardiamente, mas a partir do momento que a gente entendeu que com o papo maduro e o alinhamento de expectativa, o produto pode sim fazer muito sentido para os nossos clientes. Então, eh, eu estou ali na orquestração junto a vocês para que a gente consiga fazer com que esse mercado se profissionalize, cresça e que o cliente tenha o produto de consórcio como uma solução e não mais como um produto, né. Então a gente vai tirar esse estigma também de produto. Legal. Então esse é o meu desafio e onde que eu estou situado nesse nesse papel, nesse mercado. Boa, Boa. boa. E Ranier, ouvindo um pouquinho aí da sua experiência integralmente agora no produto consórcio, como que tá hoje, você mesmo mencionou que a XP demorou um pouco, né, entrou tardiamente nesse segmento. Como que hoje tá a visão da XP em relação ao produto consórcio hoje no mercado? Qual que é a visão da XP do produto em relação ao consórcio hoje no mercado? Assim, o mercado, ele já existe desde 1960, né, então, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, ele foi criando novas formas, até mesmo de contemplação, em questão de regulação, ele já evoluiu muito. Eh, vou me corrigir e reforçar, acho que a gente não entrou tardiamente, acho que a gente entrou no momento certo. Então, a gente tem a possibilidade de trazer de uma forma diferente algo que era feito antigamente. A gente fez isso com investimento. Antes era concentrado nos bancos, a gente fez o educacional, popularizou. Por que que um cliente precisa ter só um investimento de uma instituição financeira quando ele pode ter um leque de investimentos? Consórcio é a mesma coisa. Pô, por que que a gente precisa falar de consórcio numa talvez reciprocidade ou então comprar ali sem efetivamente as informações necessárias para entender como é que o consórcio funciona? Então, a gente se coloca e vê esse mercado como uma oportunidade de fazer uma disrupção. E aí, assim, de maneira básica, tá? A gente tem 4 pilares que eu acho que são fundamentais aqui: produto, serviço, tecnologia e o educacional. Então, lastreado nesses 4 pilares, a gente tem possibilidade de influenciar esse mercado. E é isso que a gente vai buscar fazer. Pô, tem produto. Os produtos, eles atendem os nossos clientes? Atende os clientes de mercado? O que que a gente pode efetivamente fazer para facilitar
a utilização do produto. Serviço. Pô, como que a gente eleva pós-contemplação, que às vezes é um ponto de Sim. estresse. Pô, avaliação de crédito para utilizar, né? Porque quando você compra o consórcio, você vai fazer ali um projeto, um planejamento para o futuro. E aí esse futuro chegou. Pô, vai usar. E aí você tem, pô, algumas variáveis que você não estava contando. Como que a gente melhora esse processo, esse serviço? Tecnologia. Pô, como que a gente facilita esse... E é um dos grandes diferenciais hoje na XP, né? A Exato. tecnologia que ela oferece. Pô, tecnologia, desde a contratação da pessoa, do corretor que está vendendo esse consórcio, pô, achar os grupos, Ter a as informação muito informações. bem. Exato. Até a entrega. Pô, fazer de forma digital, facilitar o registro, os prazos, a avaliação de crédito. A gente já tem algumas informações do cliente. Como que a gente pode usar isso de maneira legal, respeitando as regras de informação, mas ao mesmo tempo facilitando com que a gente tenha esse processo mais rápido? Boa. E a educação, porque uma coisa que a gente vai se propor a fazer, e é por isso que a gente está aqui, é como que a gente passa a informação e o conhecimento para que quem está comercializando não cometa erros de maneira equivocada, às vezes não na maldade ou de má fé, mas cara, que tenha ciência exatamente do que está fazendo para que o cliente efetivamente tenha uma solução que faça sentido. Então, esses 4 pilares são extremamente importantes, né? E aí a gente... E Ranier, você como gestor e acredito que também consumidor do produto, tá dentro da operação XP, o que você, a sua opinião pessoal em relação ao grande diferencial da XP hoje no mercado, principalmente no segmento de consórcio? A sua opinião pessoal como consumidor também do produto. Tá. Primeiro ponto que eu acho que é extremamente fundamental, e aí é o nosso lema dentro da área, né? Todo mundo que está trabalhando com a gente lá, a gente leva esse lema. Papo maduro com alinhamento de expectativa. A gente precisa ter o papo maduro com alinhamento de expectativa. Então, de cara, antes de falar de qualquer coisa, não importa se a gente tem... eu tenho uma meta como XP de produção ano, não importa se vocês são remunerados ou não pelo produto, isso fica no secundário. Então, a gente nega muitos negócios que são grandes, desde negócios de R$50 mil a 150 milhões de reais de negócio, porque não faz sentido para o cliente, que poderia ser realizado, mas a gente já tem um problema para entregar o que a gente prometeu. Então, o primeiro diferencial é que hoje a nossa qualidade de carteira prova que efetivamente o que a gente está construindo dentro da XP é diferencial. Então a gente se preocupa muito com isso, com a qualidade da venda. Legal. Suporte. A gente tem uma proximidade com as administradoras muito grande, porque a gente não é uma administradora, a gente tem um white label. Isso que eu falo, a minha opinião pessoal em relação a isso é que a XP ela tem 3 administradoras, né? Depois você vai abrir um pouquinho. Então Exato. eu vejo que aqui assim, você não está engessado em uma administradora só. A XP ela traz mais oportunidades, tanto de opções de propostas, quantidade de grupos, condições especiais que às vezes uma administradora tem, uma peculiaridade para um isso. ponto, a outra não. Então é um grande diferencial que, na minha opinião, faz total diferença para o cliente que está isso. contratando. Então tem essa questão de tá próximo das administradoras, e aí tem que ser no amor e na dor, né? Então, assim, o problema ele vai surgir e ninguém aqui é imaturo de falar que, pô, não, aqui a gente não tem problema. Óbvio que vai acontecer de ter um problema ou outro, e aí as soluções que a gente emprega e que a gente resolve que efetivamente faz a diferença. E aí, diferenciais que você, Nicolas, citou, pô, a gente acredita que precisa ter uma completude de produto e serviço. Então a gente tem administradoras que se complementam, e isso é extremamente importante Sensacional. para entregar para o cliente o que efetivamente precisa e não ficar forçando a barra em uma administradora. Sim. Então vai ter um cliente que é empresário, que tem uma PJ, que precisa de uma solução que a consórcio XP não vai entregar, pô, vamos fazer pela Embracon, ou se a Embracon não entrega, vamos fazer pela Mafre. Então a gente tem uma completude, assim, incrível com essas 3 administradoras. Incrível. A gente vai ter desde troca de carro de R$50 mil ali, que é uma troca mais simples de fazer, a uma compra no exterior de Projetos mais imóveis, estruturados, que né? é possível fazer pela Mafre, então você não se expõe ao câmbio. Sim. E aí, pô, como que funciona isso? Aí eu até faço a provocação, se quiser saber mais, falar com o Nicolas ali, pô, tenho vontade de ter um imóvel fora do Brasil, mas tenho medo do câmbio, dá para fazer sem se expor a essa variação cambial.
E a gente vai ter projetos de PJ que são mais complexos, que Estruturados, você tem um imóvel quitado, dá para você utilizar uma estruturação de consórcio, onde você vai ter ali um reembolso de uma reforma que já foi feita nesse imóvel. Então, você consegue ter várias saídas e ter completude de produto e serviço que, pô, isso aqui é incrível e sem um viés. É muito pelo que efetivamente o cliente precisa. Então, é isso que a gente eh, eh, tem de diferencial, produto, serviço, taxa de administração, tem grupos específicos. E aqui eu posso ficar falando, mas Boa, boa. Ô Ranier, e até puxando um gancho aqui, a gente está falando das administradoras, das parceiras da XP. Então, XP Consórcio, Embracon, Mafre. Fala para a gente aqui, qual que é a importância do cliente final, daquele consumidor lá na ponta, ter o atendimento de uma administradora que ela tem uma estrutura muito bem montada, que eu acredito que essas 3 atendem muito bem. E qual que foi o ponto, assim, que a XP meio que utilizou para escolher essas administradoras? Boa. Boa perfeito. pergunta. Então, assim, ó, quando a gente tem administradoras que elas são bem estruturadas, bem fundamentadas, que são as administradoras que aparecem aí como as maiores administradoras do Brasil, em questão de qualidade de serviço, né? Então, a gente precisa, na prática, entender como que o nosso cliente quer ser tratado. E como que a gente, do tamanho que a XP tem, a gente consegue influenciar dentro das administradoras para mudar o que efetivamente a gente acha que pode melhorar. Então, assim, a gente escolheu, Ale, as administradoras que têm a completude de serviço. Então, a gente tem uma Embracon, que tem uma contemplação por fixo, muito boa, que é voltada para um público específico, que faz algumas operações, que nem essa operação de poder reembolsar uma reforma que você já fez no passado com um imóvel quitado. A gente tem a Consórcio XP com grupos que têm contemplações por livre. A gente tem uma Mafre que faz operações mais optivas, como compra de imóvel no exterior, que tem grupos que são outras características, grupos menores, que no tempo, se você realmente se planejar comprando grupos novos no tempo, pode ser uma boa para ter um lance Sim, menor. sim. Então, primeiro, administradoras grandes, administradoras bem redondinhas, elas dão uma tranquilidade de que vão prestar o serviço que o nosso cliente na XP merece. Depois, quão abertas elas estão às nossas sugestões? Pô, a gente quer fazer uma disrupção de mercado, a gente quer construir um mercado diferenciado, quer trazer novas, novas visões para o produto. Sim, Inclusive, a gente já está conseguindo Sim. fazer muito disso. sim. Eu que estou na ponta final, vejo a diferença que foi com XP e sem XP. O Então, avanço da tecnologia hoje nas administradoras, principalmente com o suporte da XP. Então, esse eu vejo que foi o grande a diferencial. gente faz algumas provocações, a gente mudou muita coisa. Então, como que elas se complementam, como que elas efetivamente estão abertas à mudança, como que elas atendem os nossos clientes, se no perfil de como que a gente gostaria que elas fossem, como que os nossos clientes fossem atendidos, que é aquela coisa, né? Pô, você venderia para o seu parente, para o seu pai, para sua mãe? Hoje Você compraria? você compraria? Eu tenho a tranquilidade de falar, pô, Sim. sim. Então, acho que por essa razão a gente escolheu essas administradoras e a gente tem tido bastante sucesso nesse mercado. E a gente tem expandido nossas operações. Vocês estão se sentindo cada vez mais confortáveis de conversar, os assessores estão se sentindo confortáveis de falar com o cliente. E é engraçado, né? Eu puxei esse papo de os assessores estão se sentindo mais confortáveis. E aí, inclusive ontem eu tive uma declaração espontânea de um assessor que eu estava conversando, estava em Joinville, num escritório, e aí ele comentou, ele virou e falou assim, pô, os assessores falaram, pô, eu vim de banco, não quero vender consórcio, é um produto que não, pô, lá no banco, Foi mal interpretada, né? eu tinha que fazer uma reciprocidade por causa de um crédito e tal, e eu falava mal, eu falava, não quero fazer. Aí eu falei, mas você vende hoje, você traz a solução para o cliente. Ele falou, mas pô, aí quando eu conheci o produto eu entendi. Aí hoje eu falo porque eu conheci o produto. Eu falei assim, pelo amor de Deus,
você tem que me ajudar nessa. Sim. Faz o seguinte, na próxima conversa que você tiver com o escritório, na reunião do escritório, fala Dá o que você depoimento. passou a falar de consórcio depois que você conheceu o produto. Sim. Então é importantíssimo se aprofundar e ver quão versátil é. É muito louco, mas o produto surgiu simples, muito simples, do brasileiro querendo se virar. E efetivamente ele criou uma sofisticação e uma versatilidade que hoje é conhecido por poucos, e poucos se aprofundam. Então, E quem se aprofunda está se dando muito bem. tá, porque consegue prestar um serviço diferenciado, consegue trazer soluções que às vezes o próprio cliente não vê. Então, isso que é bem legal. E a gente, bate na tecla, a gente não vende consórcio, a gente traz a solução e o cliente acaba escolhendo por se planejar, né? Então, respondendo a sua pergunta, Alê, e aí, se eu falo pra caramba, meu, isso aqui eu gosto disso. Não, aqui é um bate-papo Então- e outro, tem muita informação boa na Muito, mesa, né? muito. E aí, assim, a gente escolheu essas administradoras exatamente por acreditar que elas seriam a melhor opção dentro do nosso marketplace. E a gente acredita que um marketplace bem servido faz com que o nosso cliente seja bem atendido. Essa é o fundamental aqui. A gente não vai colocar um produto na mesa e não vai deixar o cliente contratar se ele não for efetivamente ter o que efetivamente vocês combinaram com ele. Boa. Que é o que o consórcio promete, né? Eu tenho um sonho, tenho um projeto, a gente vende que esse projeto, a gente coloca na mesa que esse projeto vai ser realizado Desenho. e a gente desenha colocando as variáveis. Olha, pode ser Sim. que isso aconteça, Sim. pode ser que isso não aconteça. Se não acontecer, tem essa saída. Essas são as variáveis. E aí a gente fica administrando para o cliente essa expectativa. E eu vejo que a relação de XP com o cliente, ela é ad eterna, porque o cliente ele tá com a carteira de investimentos alocada na XP. Exato. Então, ela jamais vai querer comprometer o cliente dela com uma solução que não faz sentido, com uma solução que não funcione. Então, o que eu enxergo a XP tende a oferecer um produto que realmente resolva o problema do cliente, tendo em vista que aquele cliente tem outras operações no banco. Exato. Isso aí remete um pouco pro atendimento 360 também, né? A gente tem o cliente que Olha aí, já explica conosco. primeiro o que é o atendimento 360. Dentro dessa proposta de atendimento, o cliente já investe conosco e aí ele precisa comprar ou trocar de carro, ele vai ter a opção do consórcio, ele precisa comprar ou está programando uma compra futura de uma casa ou uma troca, ele já também pode ir para o consórcio. Outra solução que tem na XP também é o financiamento, e aí a gente acaba meio que fazendo aquela venda consultiva. É um ponto que o Ranier comentou, e foi até de uma forma bem, vamos dizer assim, bem positiva, do banco fazer uma venda com o tema ali de reciprocidade. Aqui eu passei bom tempo da minha vida trabalhando em banco, que a gente tem diversos assessores que vieram de banco, e isso aí é assim, sempre aconteceu. Chegou assessor novo, veio de banco, sempre que a gente conversa sobre consórcio, é uma visão assim do tipo, cara, eu só aprendi a vender em um tipo de formato, que não é um formato que a gente desenvolve aqui dentro do escritório, que vai muito para esse lado, venda consultiva. Não, perfeito. E aí só reforço, eu tento trazer de uma maneira e assim, pô, você tem todo tipo de profissional e profissionais, e aí eu não quero aqui ficar sendo o julgador se é certo, se é errado, mas aqui, e a gente sempre vai falar do que a gente tem de bom e não vai ficar falando o que tem de mal em outros lugares, mas o ponto é, o que a gente pretende fazer é trazer o produto de maneira que se torne uma solução. Porque se for para tornar o problema já existe. Já tá aí, Exato. Eu não quero fazer parte do problema. Nós queremos fazer parte da solução. Sim. E aí, assim, como a gente tem um relacionamento de longo prazo, e é extremamente importante, porque o cliente não fica preso com a gente. A gente tem um cliente que ele fica com a gente pelo serviço que a gente presta para ele. Então, se a gente presta um serviço bom, quando a gente fala de consórcio,
a gente está falando de um projeto para trocar de carro ali de 3, 4 anos, de imóvel, às vezes de até 20 anos, pô, como que a gente consegue manter uma relação confortável, Sim, tranquila, que sim. tenha, seja a gente agregue mutualmente, né? Então, pô, tô agregando para você, você tá agregando para mim, a gente tem uma relação, tô apresentando as soluções fazem sentido e eu tô seguindo com os planejamentos. Sem dúvida. Mas quando a gente fala com recém-chegados de instituição bancária, ou então de alguma instituição que não tem essa cultura de. Vou recapitular aqui, não é que não tem a cultura, mas é um dia a dia mais corrido, que tem que falar de maneira mais simplória, não consegue entrar tanto no detalhe, às vezes pelo dia a dia ali, e o cliente acaba comprando pelo motivo errado ou sem efetivamente conhecer as variáveis, acaba queimando, Sim. que é o desalinhamento de expectativa. No consórcio, o que prejudica normalmente, e aí se vocês conhecem alguém ou um cliente que, pô, já tive consórcio, não, putz, minha experiência não foi boa. Normalmente, não vou falar que é 100%, mas mais de 90% é o desalinhamento de Sim. expectativa que rolou ali. O cliente tá olhando o imóvel dele, os filhos correndo na sala, ele já fazendo churrasco, e você vai apresentar as maneiras de fazer a aquisição daquele imóvel que ele já está vislumbrando, ele já visitou, já está negociando para comprar. E aí você vai falar, pô, você pode comprar à vista, você pode comprar financiado, você pode comprar com consórcio. Pô, consórcio, você vai ter uma parcela menor, porque não tem juros, não tem IOF, não tem um seguro prestamista obrigatório, Sim. você vai ter um prazo de quitação menor, você vai ter um desembolso menor. Olha as vantagens aqui. Então, pô, vamos fazer um consórcio. Esse cliente vai se frustrar, porque você tem um prazo para contemplar, Sim. você tem uma estratégia, você Sim. tem uma análise estatística que a gente faz aqui para ver quando que vai ter essa contemplação. E aí o cliente vai comprar, ou a pessoa vendeu sem explicar que existe uma necessidade de acessar o crédito. Quando você compra, você não acessa. Sim. Pô, meu, agora tem uma prestação de consórcio de fazer o financiamento. Sendo que a conversa poderia ter sido, olha, você tem essas maneiras aqui, à vista, seu dinheiro rendendo pode te ajudar aqui a construir patrimônio, faz o financiamento, compra em paralelo o consórcio. Vê se A gente as duas parcelas trabalha para cabem. contemplar esse consórcio. Quando contemplar, a gente pode substituir esse financiamento que hoje está mais caro por causa da taxa de juros. Então, você inverte. O cliente possivelmente pode comprar as duas ferramentas, sabendo o que está fazendo, mas ele não vai entrar no consórcio e depois vai ser obrigado a entrar no financiamento e vai ficar falando mal do consórcio. Viu? E Ranier, uma das coisas que eu aprendi, inclusive com a XP, para o cliente que tem o recurso à vista, né, vai comprar esse imóvel à vista, existe uma estratégia hoje dentro da XP que é o Asset Allocation. Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho Sim. dessa estrutura e como que os clientes utilizam dentro do consórcio do Asset Allocation. Beleza. E Nico, se você me permite, quando a gente fala de asset allocation, a gente usa, tem essa nomenclatura de asset allocation, mas eu fico um pouco preocupado. Por quê? Porque quando a gente fala de asset allocation, para a gente que está no mercado financeiro, a gente entende ali que, pô, o consórcio não é investimento, tal, mas eu queria reforçar aqui, tá? A gente não enxerga o consórcio hoje como investimento. Ele pode sim ser uma diversificação dentro do que o cliente tem ali de sobra mensal ou de reaplicação dos investimentos dele, de rentabilidade, para que ele faça uma construção de uma carteira de consórcio visando investir e possibilitando investir no mercado imobiliário, num mercado secundário, e aí fazendo as estratégias, inúmeras estratégias que dá para se fazer com um produto. Uhum. Então, só queria fazer esse leve disclaimer, porque quando a gente fala de asset allocation, quem não tem o conhecimento vai falar assim, olha, eles estão falando que consórcio é investimento, e não é. Se a gente colocar na ponta do lápis o consórcio, pura e simplesmente por fazer, sem uma administração ativa desse produto, dessa solução, versus colocar o valor da prestação em um investimento no mesmo período, contando só com a sorte de ser sorteado, a gente corre o risco, sim, do cliente ter
perdido, entre aspas, Sim. a rentabilidade do investimento. Comparado com o recurso aplicado. Exato. O que a gente faz é fazer uma estratégia com o consórcio, onde ele vai fazer parte do patrimônio do cliente, onde o consórcio vai possibilitar ele ter um aumento de poder de compra no tempo. Por quê? Vou dar exemplo aqui, tá? Numa parcela de um... Parte do patrimônio ou até ele compõe, assim, uma conversa que eu tive com o cliente que o cliente demonstrou uma necessidade ou Foi o objetivo. um objetivo futuro. Perfeito. E aí eu vou explicar e vou citar um exemplo pessoal. Mas pego R$1 milhão hoje numa parcela aí em 200 meses, 240 meses, vou colocar um exemplo aqui que R$5 mil de parcela. Se eu pagar a primeira parcela, 5 mil, fui sorteado, fui o mais sortudo do grupo. Tenho R$1 milhão para comprar um imóvel. Pô, eu coloquei 5 mil e tenho um poder de compra de 1 De 1 milhão. milhão. Se eu tivesse pegado esses 5 mil e colocado no investimento, quanto que eu teria? No primeiro mês, 5 mil. No segundo mês, 5 mil mais a rentabilidade. E assim, iria crescer esse meu poder de compra no tempo investindo. Sim. No consórcio, no segundo mês, você teria colocado R$10 mil, 5 mil mais 5 mil, e teria uma possibilidade de acessar um poder de compra de R$1 milhão. Sim. Pensando no futuro, se eu for, e aí já vou trazer um cenário de contemplação aqui em 10 anos, imagina num consórcio de 20, de prazo total, eu for contemplado na metade do prazo, 10 anos. 10 anos. O meu poder de compra com investimento pode ser parecido com o do consórcio, ou igual, mas eu vou demorar 10 anos para chegar nesse poder de compra. Então, qual que é o meu custo de oportunidade de colocar parte do meu dinheiro mês a mês em No consórcio. uma cota de consórcio? Se eu for contemplado antes, meu poder de compra é maior do que investindo. Qual que é o diferencial que a gente faz aqui na XP? A gente administra para que esses 10 anos vire 5. E aí tem as estratégias, que a gente não vai falar aqui, mas tem o lance fixo, Sim. tem o sorteio mais o lance fixo, somando a probabilidade de E fora algo que ajuda muito nessa encurtar esse tempo, é o consultor entender o perfil do cliente, do quanto que ele tem disponibilidade de aporte, qual que é o melhor valor de parcela hoje dentro do fluxo financeiro dele, em quanto tempo ele está pretendendo comprar esse imóvel, para que a gente consiga desenhar, de repente, um grupo específico, com um prazo menor, onde aquele percentual de lance, de repente, que ele disponibilizou de capital, seria para encurtar esse recurso. Exato. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de pegar a rentabilidade da carteira hoje, parte dela, fazer aquisição de cartas de consórcio, e aí tem clientes que fazem isso com fundo imobiliário, com produtos setipados, né, que são produtos que têm uma recorrência de pagamento na conta, que você faz ali a compra de consórcio. Mas precisa entender se o cliente tem esse perfil, se ele entendeu o processo, se é efetivamente o que ele quer, não existe milagre, não tem aquela contemplação, né? A gente vê hoje muito influencer falando, vai para o leilão de imóveis, compra imóvel, paga 5 mil, o resto financiado, aí você compra uma carta de consórcio, você recompra de você. Acaba virando uma engenharia. Sendo que você paga 60% desse valor. 5 mil, aí você recomprou, aí o imóvel está quitado, no final do ano você tem não sei o que, aí não entendeu, arrasta para cima. Sim. Aí, assim, a gente acaba criando uma visão de que o consórcio é uma ferramenta que vai te enriquecer num espaço de tempo curto, que vai ter um processo. E não é assim. O consórcio é uma ferramenta, uma solução que, se feita com disciplina, com bem assessorado, você vai ter ali uma possibilidade efetiva de crescer patrimônio e crescer bem esse patrimônio. Contanto que hoje a gente não atende o que a gente via no passado, o varejo, né? Pessoas que estão começando, que não têm dinheiro para comprar um imóvel, e passa a usar o consórcio como uma maneira mais barata de fazer aquisição. Não, hoje a gente tem clientes que têm na carteira R$100 milhões que usam consórcio para acelerar esse processo, massificar a construção de patrimônio, comprando galpão, comprando imóveis para alugar, para construir, na empresa. Sim. Então, assim, a gente tem
inúmeras possibilidades. Então, como asset allocation, e aí a gente fala mais como uma estratégia de diversificar a sobra mensal Da rentabilidade. a sobra mensal do dia a dia, né? Recebi o salário, recebi ali a minha distribuição de lucro da empresa. Eu uso para comprar carta de consórcio sem objetivo claro de curto prazo, Sim. fazendo estratégias para acelerar esse processo de contemplação, ou eu faço uso da minha própria carteira de investimento para conseguir fazer ali uma estratégia em paralelo para efetivamente a gente construir patrimônio. E assim, Então, só explicando e até aproveitando que aqui a gente tem os assessores do escritório que vira e mexe e trazem os clientes para meio que perguntar sobre esse tipo de operação, explicando assim, bem resumidamente o asset allocation que nós fazemos aqui na RV4. O cliente já está na nossa carteira, nós já conhecemos quanto ele tem de investimento, nós já sabemos quanto que ele tem ou de rentabilidade mensal ou quanto ele traz de recurso novo todo mês. Dentro desse recurso da rentabilidade, a gente separa de 15 a 30% só, não pegamos toda a pelo amor de rentabilidade, Deus, que é exato, importante. Então, de importantíssimo. 15 a 30, e tem cliente que é mais agressivo. Ela fala, cara, vamos ser mais agressivo. Tem cliente que é menos. Ah, não, vamos separar menos. Com base nesse valor que o cliente não está contando, a gente acaba entrando no consórcio. E aí sim, aí entra o Nicolas, o Douglas, os especialistas, para entrarem nas cotas, nos grupos e fazerem toda essa proposta de valor. Vão falar, putz, no seu caso é uma contemplação em 5 anos. Para eu ser bem assertivo, eu preciso entrar nesse grupo. Ah, no seu caso tem que ser 7 anos, ou até menos. E aí vamos fazendo essa alocação. Exato. E aí eu comentei que eu ia falar um exemplo pessoal, né, na minha PF. Eu, hoje, tenho carta de consórcio que eu comprei para quando minha filha fizer 18 anos, ela ganhar um imóvel. Isso é legal. Ela tem 1 ano e 8 meses. Pô, se o projeto chegar lá com 18 anos, deu certo. Eu vou dar um imóvel para minha filha. Então, assim, na cabeça de alguns, se der errado, deu certo. Se eu não for contemplado, se eu for o último a ser contemplado, para mim deu certo. Levei até o final, minha filha vai ganhar um imóvel. Isso é bem legal. Aí uma dúvida que fica, né, Rani? Se chegar daqui 18 anos e o imóvel tiver hiperfaturado, o que acontece com a carta? A carta está sendo reajustada. Então ela está sendo reajustada. Ela está sendo reajustada no índice que aí é pré-determinado no grupo ou pela administradora, que pode ser NCC, INPC, IPCA. Então pode ser uma dúvida, inclusive, do público que nos assiste, né? Putz, se eu comprei uma carta hoje, minha filha, daqui 18 anos, o imóvel que vale 1 milhão hoje, deve Exato, ela vai ser corrigida. Então eu não vejo o reajuste como um grande vilão. um grande vilão. Mas é só para completar o raciocínio, eu tenho 18 anos para trabalhar essa carta. Então, ela está sendo administrada a modo que eu não estou esperando só o sorteio, estou dando lance fixo, que, Legal. pô, eu posso ser contemplado ali antes do tempo e muitas vezes eu não preciso nem tirar dinheiro do bolso para pagar esse lance, né? Eu posso utilizar a modalidade de lance embutido Putz, essa ferramenta é sensacional. para pagar esse lance fixo. Então, pô, eu dou 30% de lance, a administradora me pergunta, como que você quer pagar? Você quer tirar dinheiro do bolso ou você quer com o desconto da carta? Pô, desconto da carta. Falta da carta. Aí eu recebo 30% a menos do crédito. E tá tudo bem. Aí eu vou, compro um imóvel antes dela fazer 18 anos, posso alugar esse imóvel e aí esse imóvel vai ter um aluguel que ele vai pagar parte ou total, depende de como que eu contemplei essa carta, mas vai me sobrar dinheiro para colocar mais carta em jogo. E aí, em paralelo, eu tô comprando, já tenho um imóvel. Então, se der muito bom, eu posso ter mais de um imóvel. Legal. Ou mais, né? Porque esse processo pode se repetir, mas pode ser que não. E tá tudo bem. Mas o alinhamento é, pô, se der errado, deu certo. Pode dar muito certo, pode dar muito certo, e tá tudo bem. Ah, Rani, mas se você pegasse esse dinheiro que você tá colocando no consórcio e aplicasse em investimento, você teria mais dinheiro, você poderia comprar mais imóvel do que efetivamente você vai comprar para ela. E tá tudo bem, porque é uma parte do meu patrimônio, a parte
da minha rentabilidade, é uma parte da minha sobra mensal. E eu tenho outras fontes de estratégias, de rentabilidade, que tá tudo bem. Então eu tô diversificando. E eu tô contando que em 18 anos, para esse projeto eu não falho. Esse aqui eu não falho. Não vou trocar de carro, não vou viajar, não vou... não, eu vou ter a disciplina para que isso aconteça. E aí, e a disciplina? Pô, você não tem disciplina? Não, eu tenho disciplina. Mas eu tenho um objetivo e esse objetivo pode dar muito certo. E esse é o custo de oportunidade para dar muito certo. Então, eu cito esse exemplo porque a gente entra numa seara de tipo, não, aplica o dinheiro, faz não sei o quê. Vai demorar 10 anos, 15 anos para eu ter o mesmo poder de compra que eu tenho hoje. E é o meu custo de oportunidade, tá Sim. tudo bem. E aí o Nicolas fez uma pergunta sobre a correção da carta lá para 18 anos, e aí tem uma outra pergunta um outro tema que a gente levanta muito quando a gente está falando de contemplação. Se nesse mesmo consórcio contemplar daqui 1 ano e você carregar essa carta contemplada por 17 anos sem vendê-la ou sem utilizá-la, o que acontece? Tá, essa é uma pergunta bem legal, e aí tem muito mito, e tem verdade, e tem muito mito sobre isso. E aí eu vou dar um passo atrás para explicar o conceito de consórcio. Consórcio é um grupo de pessoas que se junta para comprar um bem de forma planejada. Então, se eu quero comprar um carro de 100 mil reais e eu tenho 100 pessoas dando R$ 1.000 por mês, eu vou ter, Uma pessoa... no mês, ter juntado 100 mil. Então, eu juntei 100 mil reais. Sim. Nicolas foi contemplado. Que carro que você quer comprar? Não sei ainda. Então, a gente tem esse 100 mil aqui, que a gente já juntou. Enquanto você não decide, para esse dinheiro não ficar parado, eu vou deixar ele aplicado num fundo de investimento para ele não perder o poder de compra. Então, ele fica investido em um fundo de investimento. Esse fundo de investimento, ele tem como foco te passar no mínimo a rentabilidade de CDI. Pode ser que seja mais, menos, porque vai ter a administração, vai ter o gestor do fundo ali, mas é um fundo que ele é conservador, com foco em atender 100% do CDI. Vai ser 100% do CDI? Então, primeiro paradigma, pode ser que sim, pode ser que não, vai ter mês que vai, tem mês que não, e ele vai oscilando, é um fundo de investimento, Sim. normalmente, tá? Não necessariamente precisa ser um fundo, pode ser um CDB, pode ser... Mas, normalmente, aí, inclusive as administradoras que a gente trabalha, é um fundo de investimento. Então, assim, os 100 mil passa a ter uma rentabilidade, esse crédito passa a ter uma rentabilidade diária sobre esses 100 mil. E o seu saldo devedor? Ele continua sendo corrigido, como a regra do consórcio a cada 12 meses, pelo índice de inflação que foi contratado. Sim. Então, se o índice de inflação está 7 e o investimento está 15 hoje, que é a nossa taxa Selic, a gente vai ter ali um descasamento, né? A gente vai fazer uma troca de índices positiva aqui. Muito positiva para quem tem a cota contemplada. Vai ser sempre assim? Talvez não. Então, se você mantém a cota contemplada, você vai ter um crédito que você não desembolsou corrigindo, e você vai ter um saldo devedor corrigindo a cada 12 meses, ou seja, em períodos diferentes, por um índice que é menor. Então, tem alguns clientes que estão utilizando essa estratégia porque não tem pressa, porque se planejaram, e eu tenho na pessoa física exatamente isso. Eu ia trocar de carro, consegui contemplar as cotas, e hoje eu não utilizo porque eu não tenho pressa. Meu carro dá para usar, e hoje eu estou ganhando poder de compra segurando essa carta. Em cima do... Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar um cuidado. Esse crédito, ele não é líquido. Eu preciso, sei lá, Resgatar a rentabilidade. não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai ter que comprar um bem, isso tem que ter um projeto. Porque aí você fala um negócio desse, aí vai ter... Não, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar os seus 600 mil que você tem investido aqui com a gente, vamos comprar uma carta de consórcio de 1 milhão, a gente pega os 600 mil, joga lá dentro da carta de consórcio, dá o lance, contempla, e agora a gente tem uma aplicação de 1 milhão. Não é assim, não funciona. Sim. Isso não é uma multiplicação do dinheiro, não existe um... Não tem liquidez, né? Não tem liquidez, mas tem que ter um objetivo claro.
ali, é para uma aquisição. Apesar de você levando o consórcio até o final, você conseguir pegar em dinheiro. Mas nada vai substituir ali o investimento e você ter essa liquidez, tá? Então, a gente tem de novo, papo maduro aqui, de que, pô, hoje, muitas pessoas estão segurando o que efetivamente tem de carta contemplada, porque a carta está crescendo de maneira desproporcional ao saldo devedor. E isso tem um delta positivo que está aumentando o poder de compra. Que é diferente da pessoa que vem, e aí a gente vai ser, do consórcio vai ser canonizado. Não sei se você tem essa. Se chega aqui para você, mas. Tem um cliente aqui que quer comprar, ele não foi aprovado no financiamento e ele precisa do consórcio. Só que ele precisa para ontem. Aí a gente tem que correr atrás para fazer um milagre. E ele não tem lance. E ele não tem lance. Tem dinheiro para dar um lance. Mas tem que fazer um milagre. Pô, esse cliente foi bom para o consórcio há 2, 3 anos atrás. E ele poderia, inclusive, ter contemplado antecipadamente e ter aumentado o poder de compra. E esse dinheiro que está aumentando, ele pode ser usado para pagar ITBI. Até 10% do consórcio pode ser usado para ITBI, para reformar o imóvel, para... Então, pô, você vai ali pilotando. Então, assim, segurar o consórcio contemplado pode ser que faça sentido. Mas, de novo, você entender as variáveis. E também entender de forma faz sentido. estratégica, não é assim, falar, decidi fazer. Não. Pega um especialista, pega todas as opções que vai ter que existem no mercado, que vão ter dentro da casa, vai falar, cara, qual que é a melhor opção, considerando todas as variáveis que eu tenho na mão? Eu acho que é o melhor caminho. Exato. Hoje eu ia comprar o carro, tô segurando um pouco, porque, pô, tá valendo a pena. Boa. Tá Viu? sendo legal. E em cima disso que o Ale falou, colocar todas as variáveis no papel, identificar qual que é a melhor oportunidade para você, hoje a RV4 Investimentos tem uma ferramenta própria para esse segmento. Basicamente, a gente recolhe todas as variáveis que você tem, se você tem FGTS, se não tem, qual que é o seu poder aquisitivo para um factível lance, coloca o custo de oportunidade, de repente, de uma compra à vista do imóvel, coloca a valorização do ativo, coloca todas as variáveis possíveis e consegue te entregar um relatório extremamente profissional, com gráficos de como que vai ser a projeção de ganho em relação à compra, aos seus investimentos e consegue te entregar um relatório pronto para que você tome essa decisão da forma mais consciente possível. Então, em cima dessa projeção que você mencionou, eu vejo que é um grande diferencial nosso, tá? Mas é isso aí. É extremamente importante. E assim, não entender o relatório, faz pergunta. Isso, exatamente. Não, sem dúvida. Se é uma frente, o Ranier já recebeu um vídeo aqui da RV4 que eu mandei, é uma frente que a gente está trabalhando muito nesse sentido. Educacional, mandar muita informação, muita explicação, ensinar, porque é o que você comentou. Consórcio vem de décadas e décadas em um modelo de venda. Putz, não é legal, não cabe. Como que a gente vai conseguir reverter a visão do mercado, pelo menos dos nossos clientes, se a gente mudar a visão dos nossos clientes aqui, que já foram impactados no passado, putz, já tá bom demais. Mas a ideia é essa, educacional, mostrar como que funciona tudo, mostrar o que tem de opção, e é claro, sempre indicar o que cabe mais para o perfil de cada cliente. Não, assim, é muito legal, porque a gente passa a fazer um trabalho consultivo. E, meu, e tem muito cliente, eu falo que a esmagadora maioria dos clientes, eles gostam de compartilhar os planos, os projetos, e saberem quais as ferramentas estão disponíveis, como que ele pode fazer da melhor maneira. A gente, aqui na XP, a gente lida com patrimônio cliente, com investimento. A gente começou fazendo curso, depois a gente entrou em renda variável, depois a gente trouxe outros produtos de investimento, e hoje a gente fala de produtos que não tem a ver com investimento na prática. Sim. Tem a ver com blindar o patrimônio, passar esse patrimônio para frente como seguro de vida. A gente fala de câmbio, de fazer transferência de crédito. A gente tem uma completude de produto e serviço aqui que, pô, entender os projetos, trazendo para o nosso mundo. O cliente vai trocar de carro? Qual o percentual de clientes que tem carro? Pô, falaria ali que vai, sei lá, 80%, 90%? 80, 90. Pô, quando que esse cliente vai trocar de carro? Como que ele vai fazer para trocar de carro?
como que ele está se planejando para trocar de carro? Não tem problema nenhum sentar com o Nicolas, falar, cara, me explica aí, quais são as minhas possibilidades, qual que é mais eficiente, qual que é menos eficiente, qual é o meu custo de oportunidade. Então, assim, vocês que estão assistindo, independente se for assessor, se for cliente, esse tipo de pergunta de quando que você vai trocar, como que você vai trocar, é extremamente importante você trazer esse cenário antes de acontecer, porque quando acontecer a troca, pô, quero trocar de carro. Às vezes uma das ferramentas já foi, que é consórcio. Sim. Imóvel. O que pode acontecer na sua vida hoje para você querer trocar de imóvel? Ter um filho, casar? Esse imóvel que você tem Uma hoje. casa de veraneio. Exato. Você quer fazer uma troca, você não está feliz hoje onde você mora, você quer trocar. Como você pode planejar isso? Então, daqui a quanto tempo você vai trocar esse imóvel? E planejar, porque o seu patrimônio hoje, o seu investimento pode trabalhar para que você consiga fazer esse projeto. PJ. PJ aqui, hoje na XP, a gente trabalha muito pouco perto do que poderia trabalhar. Mas aí eu vou dar um exemplo clássico. A gente conversou com um cliente que era private e ele era empresário. E aí ele comentou o seguinte, né? Eu fiz a pergunta para ele, pô, hoje a sua sede, ela é própria ou ela é alugada? E normalmente o raciocínio do empresário é que, bom, eu vou alugar, porque eu não vou ficar imobilizando recursos, porque o dinheiro na minha mão faz mais negócio. Sim. Mas ao mesmo tempo, esse cliente gosta de leilão, de imóveis. Pô, 50% do valor do imóvel eu compro, e aí eu revendo, reformo, alugo, e aí você tem Tá bom, se você pudesse comprar hoje a sua sede com 60% de desconto, você compraria? Quem não Pra mim, compraria, né? 60% de desconto, compraria. Pô, com 40% de recurso próprio, hoje, você dá um lance no consórcio, mas utilizando o embutido, né, que é a forma de emprestar da carta, você compra esse imóvel que você tá como sede hoje e passa a pagar aluguel para você mesmo. O consórcio ele vai ter um reajuste, o aluguel vai ter. Você comprou o imóvel que é sede Sim. e passou a pagar aluguel para você mesmo. Ah, mas Renier, putz, um dia eu vou sair daqui, ou você coloca outra pessoa, aluga o imóvel. Você comprou aquele imóvel com Mas 60% de Mantém desconto, a renda. que às vezes é melhor do que no próprio leilão de imóveis. Outra coisa, pô, você tem um imóvel operacional que ele é fundamental para sua empresa. Pergunta, se o dono do imóvel aumentar em 30% o aluguel, em 15% o aluguel, vai te prejudicar? Pô, vai. Você vai ter que sair? Talvez eu tenha que sair, dependendo de como for o reajuste. Não faz sentido, às vezes, você fazer ali uma aquisição e efetivamente passar a pagar aluguel para você? Você está fazendo com desconto essa aquisição? Sem Fora outras coisas que dá para fazer com PJ aqui que, pô, questão de maquinário, troca de frota. Pô, tem solução Boa. Ô, Ranier, e até aproveitando esse gancho aqui com o PJ, e aqui no escritório a gente desenvolve muito tema dentro do mercado imobiliário. Incorporadoras, construtoras, loteadoras, tudo A gente mais. tem bastante cliente assim. Passa pra gente um exemplo, uma operação legal que você deve ter vivido lá dentro da XP. Desde construção de prédio, de construtora utilizando o recurso de consórcio para fazer a construção de prédio, loteadora, assim, pô, fez o loteamento, começou a fazer a construção com consórcio, já tem as matrículas individualizadas dos terrenos, começou a fazer a construção usando o consórcio Legal. e foi já anunciando as casas para vender. Então, o cliente já compra a casa em construção com consórcio, a construtora já repassa A carta. o consórcio, a casa, com o processo de financiamento, né, o processo de aquisição através do consórcio, já pagando as prestações ali, termina a casa e vai para a próxima.
Então, sem precisar efetivamente tirar recurso do bolso, já foi fazendo ali E fora a que pro construção. cliente que tá comprando esse imóvel, o custo de oportunidade dele é absurdo, porque ele tá comprando um consórcio que na prática ele iria entrar no financiamento Exato. com uma taxa infinitamente menor em Às relação vezes com a mesma financiamento. entrada. Isso. Óbvio, Exato. tem que observar as variáveis, Sim, sim. precisa entender ali perfil. Mas é um tipo de operação que a gente provoca demais por aqui. E como você falou no início, o mercado não conhece. Não conhece. Às vezes até conhece, não sabe fazer, ou não sabe Executar, né? avaliar. E aí, por você no mercado não ter a segurança de falar, quem está tentando achar uma possibilidade não sente a segurança de contratar. Sim, E aí acaba não usando. sim. Então a gente aqui está tentando munir as pessoas de informação para que possa efetivamente utilizar. E Ranier, só para a gente colocar um tema aqui na mesa, né? Os construtores, incorporadores, loteadores, eles às vezes não têm dimensão do tamanho que o consórcio pode agregar na estrutura deles. Sim. Hoje, para um incorporador, um construtor, um loteador que está tendo alguma operação interna, qual que é o nível que o consórcio pode chegar para a estrutura dele? Até que nível, né? Porque, puxa, eu tenho uma operação de vez de 400 milhões. Hoje o consórcio atende esse público, um público de ticket maior, até onde o consórcio pode ir? Esse é um tema que Isso é pega legal. bastante. Essa pergunta é muito boa, até para a questão de alinhamento, porque a gente sabe que, pô, às vezes para fazer uma estruturação dessa, eu vou ter que fazer um CRI, vou ter que Perfeito. fazer O mercado de capitais, né? vou ter que utilizar o mercado de capitais. E o consórcio realmente, para esse tipo de operação, dependendo do tamanho e da velocidade que você precisa acessar esse crédito, o consórcio realmente não faz sentido, né? E está muito alinhado com o que a gente começou a conversar. O consórcio, ele é baseado no autofinanciamento, na disponibilidade do que o grupo gera de crédito para as pessoas comprarem o bem. Então, quando você concentra muito crédito em um negócio só, primeiro, o grupo de consórcio, ele e a administradora tende a não gostar muito. Porque se um Cliente. cliente não pagar, ele pode afetar Prejudica o grupo todo. diversos grupos. E muitas vezes a garantia está muito concentrada, que tem um custo alto ali para fazer Para liquidar. a liquidação desse imóvel. Sim. Então, operações muito, muito grandes são operações que não necessariamente dão certo com consórcio. Um volume legal ali, ele ficaria em torno de 30, 60 milhões de reais, são negócios que a gente vê com mais frequência. Já fizemos estudos de 150, 200 milhões de reais. E a gente não tem problema nenhum em sentar e avaliar. Mas é um pouco mais difícil de fazer com consórcio. Principalmente pelo prazo, porque quando normalmente surge esse tipo de negócio, Ranier, preciso de 200 milhões para começar daqui a 6 meses a construção e acabar daqui a 2 anos. Pô, você vai ter que tomar o crédito disponível em vários grupos quase que na totalidade. Sim. Né? Então, é um pouco mais difícil. Por isso que a gente provoca muito a diversificação. Você vai ter ali plano empresário que você já usa, você vai ter o crédito que você já está usando do banco. Em paralelo, faz o consórcio, trabalha para contemplar, até porque se a gente botar na ponta do lápis, a gente está falando de a cada 10 milhões de reais, em torno ali de 30 mil de prestação, numa condição de meia parcela, que você pode pagar metade da parcela enquanto você não é contemplado. Sim. Então, pô, 10 milhões de reais, 30 mil. Quanto que esses 30 mil efetivamente atrapalham o seu fluxo de caixa? E aí, fazendo, né, a cada 10 milhões. Então, você está falando de 60 milhões, você vai multiplicando ali o que efetivamente você tem de prestação. Então, é uma estratégia não de substituição, mas sim complementar. A gente não faz uma diversificação em investimento, CDB, LCI, LCA, renda variável. No crédito é a mesma coisa. É o que tem se mostrado muito positivo e aquele empresário que está topando sentar para conversar, ele acaba meio que saindo até surpreso. Eu acho que a grande palavra aqui é complementar. É uma operação que ele pode ser complementar. Não vai substituir o CRI, seu plano empresário, principalmente para aquelas consultoras que têm VGB de 1 bi, 2 bi. Putz, não é o consórcio que vai dar jeito nessa operação. Não é. Mas de repente em um Estrutura menor determinado também. estágio, eu estou pensando em comprar uma área daqui 2 anos. Putz, não seria legal já começar a pensar? Sim.
eu estou pensando numa forma de financiar o meu cliente final quando eu entregar o Habits e as chaves. Putz, não Óbvio. seria legal você ter cota contemplada e evitar que esse cliente vá para o banco, fazer toda aquela correria, pegar um financiamento com taxa alta, que muitas vezes não vai conseguir aprovar, pô, e você oferecer uma carta contemplada, o Sim, financiamento e aí pro você vai seu ter cliente. o que normalmente a gente vê hoje é um estoque de crédito, porque o consórcio ele é tão versátil, ele surgiu para comprar carro, ver imóvel, hoje dá para fazer até consórcio de serviços, se quiser fazer um implante capilar, se quiser Sim, fazer viagem, dá para fazer Inseminação. plástica, pô, inseminação artificial. obrigado por Tô me até lembrar. dizendo aqui, né, Ale, você Eu tô novo ainda, mas ó, tá quase já, hein? mas brincadeiras à parte, a gente tem um consórcio sendo tão versátil que, eh, dentro da própria estratégia principal do cliente, que é comprar o consórcio para construir, no caso de incorporadora, contemplou e ele não tem nenhum projeto eminente para fazer, ele pode fazer outras coisas. Pode deixar o crédito parado como estoque de crédito, e aí a gente já conversou sobre isso, mas ele pode, pô, contemplou rápido sem tirar dinheiro do bolso. Tem um mercado que aqui na XP a gente ainda não trabalha, porque é um mercado que ele não é regulado e aí é um processo mais complexo. E quando a gente fala de carta contemplada, a gente tem um processo que se a gente entra, a gente exige e quer Eficiência, né? um nível de serviço que seja factível. Então, por enquanto a gente não entrou, pode ser que a gente entre em breve, não sei como que a gente vai, quando que a gente vai efetivamente vai entrar, mas, pô, eu posso achar alguém que está disposto a comprar essa carta e ter um ágio sobre esse crédito. Eu posso deixar esse crédito como estoque. Eu posso transferir para minha pessoa física e contratar, comprar imóveis, ou posso comprar terrenos, posso comprar imóveis para alugar, eu posso trocar o meu imóvel que eu moro, eu posso. Atende muitas Viu? finalidades, é. E Ranier, entrando nesse tema das possibilidades, assim, opinião pessoal sua, o que que você viu que foi um grande diferencial desde quando você iniciou nesse mundo, um grande diferencial que o consórcio possibilitou? Ah, uma experiência X, uma experiência Y, que para você marcou muito. O que que o consórcio já trouxe para você que marcou na sua carreira profissional? Ah, putz, pergunta difícil, hein, porque a gente É tantos, eu sei que é é é muitos, ba é muitos. A gente participa de vários projetos, vários clientes, mas um que te marcou, assim, você fala: "Puxa, esse sempre que eu vou dar de exemplo, sempre que eu vou falar, sempre que eu vou trazer pro com numa na no no na incubadora, né, que a XP faz", depois se você puder explicar um pouquinho de como que é a incubadora, você leva sim, para os assessores. sim. Então, o que te Então, marcou? uma experiência que me marcou, algum projeto que me marcou, pô, tem projetos simples desde de clientes que efetivamente realizam ali, compram, eh, a casa, às vezes já quitou e aí manda aquela mensagem: "Pô, última parcela de consórcio", porra, É legal. foi muito legal ter participado disso, pessoas pô, ao longo da minha trajetória já conversei com todos os perfis de cliente. Então, sempre tem aquele cliente que manda mensagem legal, manda aquela cesta surpresa de agradecimento no escritório, né, então, bem legal, desde operações de falar com pessoas hoje que é muito legal ter esse networking, conversar e agregar em pessoas que você tem como exemplo, né, de empresário, de você conseguir agregar no nível de, pô, s um exemplo prático, uma empresa de logística, uma das maiores do Brasil, não vou expor obviamente, mas que quem está na gestão ali, que está sendo o CFO da empresa, é um cara que era CFO de uma startup que foi vendida por bilhões de reais e você fala: "Pô, cara, você deprecia o caminhão no balanço e depois você vende no mercado. Você pode utilizar outra empresa para fazer a compra desses caminhões e abrir uma concorrente sua, possivelmente, dependendo do faturamento, depreciar esse caminhão, fazer uma estratégia de fazer um concorrente seu mais barato, porque em alguns segmentos, como de logística, operações grandes, tem o chinês vindo com um custo muito Muito barato. forte, né? Então você consegue ali brigar em outro segmento e utilizar o consórcio para fazer a compra desse caminhão de uma outra empresa e utilizar o recurso para ajudar nessa empresa principal. E aí você fala, pô, o cara fala, pô, meu,
vou estudar mais a fundo isso para ver a possibilidade e agregar e sair de reunião que explode a cabeça de pensamentos Sim. e possibilidades, que é uma ferramenta que é básica, né? Pô, pessoa se autofinanciando, você falar de depreciação de balanço, e aí você pô, abrir uma concorrente de você mesmo com custo menor para atender o que você não consegue atender por questão de custo. Pô, isso é bem legal, com conversas de É que com você vai do pessoas de nível altíssimo micro ao nível macro e o consórcio atende. É isso que eu acho e é o mesmo diferencial. grupo às E é o vezes, mesmo grupo às vezes. e é o mesmo grupo. Então, achar solução, pensar fora da caixa, eh, trazer projetos e soluções, assim, e que agrega, e aí Que é a tal conversa, né, e aí você sai da reunião com o empresário, ele tá surpreso, ele fala: "Cara, não como que eu sabia nunca que deu pensei, exato. como que meu gerente de décadas nunca me falou sobre isso?" Vou Que dar uma volta em todo vou dar uma alfinetada aqui. O cara que não tem um consultor de consórcio do lado, ele pode estar perdendo dinheiro. pode, isso aí Alfinetada. serve para tudo, né. De novo, a gente falou de diversos produtos aqui como escritório da XP, diversos produtos, e é cada vez mais comprovado isso. Se você não tem um consultor, não tem um especialista em determinado produto, muitas vezes está deixando de ter informação na mesa, você está tomando decisão com informações restritas, não está conhecendo o mercado, as possibilidades como um todo, e é isso que fica. E assim, eu sou muito feliz por ter os chefes que eu tenho. Hoje os meus chefes é o Guilherme Leite, que me agrega muito na minha vida profissional. Tenho o Luciano Benício, que é um cara extremamente gestor, técnico, incrível, e vou parafrasear o Luciano. E ele fala que a gente precisa ter hoje no consórcio como se fosse uma prateleira de iogurte. Uma prateleira de iogurte, ela tem pelo menos 5 metros no mercado, do chão ao teto. Ao teto não, né, mas do chão a Sim. uma determinada altura. Onde você vai ter diversos tipos de iogurte, de morango, integral, sem lactose, de diversas marcas. Sim. Hoje, dentro do consórcio, a gente precisa ter vários iogurtes ali para atender os clientes. Vai ter cliente que vai lactose, sem Que lactose, vai no mais simples, vai tem um mais que vai simples. pedir o mais que vai pedir uma sofisticado. explicação mais sofisticada. É isso. Então, é iogurte. É iogurte. Tem que ter opção. E aí você vai ter as opções. E outra frase, e aí é muito mais para o assessor hoje que está atendendo o cliente, né? E aí outra para parafrasear na metáfora aqui. Um assessor que não fala de outros produtos que não é investimento é um garçom que não oferece sobremesa. Boa. Que não oferece o café, talvez, pra quem não come Que doce. oferece café. E tem muito garçom que não oferece. Então, pô, essa é a diferença ali entre o serviço bem prestado e o receio. Então, tanto o cliente que tem um certo preconceito com o produto, quanto o assessor que desconhece e tem um certo preconceito, precisa ter contato. Pelo menos para ter a decisão do tipo, não é para mim? Deixa eu ter a certeza. Não é para o meu cliente? Deixa o meu cliente ter a certeza. Ou deixa eu ter a certeza tendo contato e aprendendo. E aí, eu guardei aqui a questão da incubadora, É. né? O que a gente faz na incubadora? Na incubadora são 2 dias que a gente fica sentado numa sala, onde a gente se aprofunda na parte técnica e conhecimento das administradoras que a gente trabalha, para que a gente tenha um desempenho diferenciado. Então, parte técnica, o que é na prática? O consórcio é matemática. Então a gente se aprofunda nas contas. E muito. Muito. Boa. E a gente puxa muito para matemática. Pô, o embutido faz sentido, não faz? Porque tem influência por aí que fala que, não, pô, tá colocando crédito a mais para você usar porque é para ganhar mais dinheiro. Não, vamos ver, matematicamente, faz sentido? Porque a matemática é matemática. Então, o quanto que vai aumentar de custo para quanto que vai ter de benefício.
para o cliente que não tem dinheiro investido, talvez o embutido seja a única solução. Mas para quem tem dinheiro, pô, quanto que vai ser mais Quanto que vantajoso, vai onerar de taxa em relação ao exato, a usar o meu recurso próprio? Sim. Fora outras contas que a gente faz. Pô, tem que usar meia parcela ou a parcela integral? Quanto que faz de diferença 5% de taxa de administração no planejamento do cliente para o projeto que ele quer? E tudo isso para que o consultor da XP, o assessor, ele tenha uma qualificação profissional para quando o cliente chega, ele entender qual que é o melhor cenário do cliente naquele momento e trazer a melhor A solução. melhor solução. E se for para entrar no conteúdo mais massificado de conta, complexidade do produto, a gente entra no detalhe, mostra até o cliente entender e tomar a decisão de maneira consciente. Então, eu acho que a incubadora pros consultores e assessores é um grande diferencial, até pelo nível de network, a troca, o que você está fazendo que eu não tô, o que eu faço que você não faz, e ter essa troca direta com outros assessores, com outros escritórios, eu vejo que isso é um grande diferencial também. E até o Grisa, o sócio fundador aqui, um dos sócios fundadores do escritório, foi fazer Foi. para saber se efetivamente o produto fazia sentido distribuir no Aí escritório. saiu de lá apaixonado. Primeiro e Sai apaixonado. Agora. daqui Vai. o escritório, isso é o que a gente viveu. Da mesma forma que você falou, a XP não está há muito tempo no produto, aqui no escritório também não. E era um produto que, vamos dizer, dos sócios, metade era a favor, metade era contra. E a gente fez até antes de colocar o produto aqui, dentro da nossa carteira de cliente, a gente fez diversas discussões. Fomos para dentro da XP, trouxemos a administradora aqui para fazer a apresentação, mostrar detalhes. Mas quando acontece, então foi algo assim que um produto muito bem estudado, e eu acho que na XP não foi diferente, até falar, putz, cara, está na hora, vamos lá, vamos para cima. E assim, é um mercado de carta ativa de 1,4 trilhões de reais. É muita coisa. No passado foi vendido 500 bilhões de reais em crédito. O crédito comercializado, ele superou os créditos cedidos por outros tipos de crédito, para comprar bens como carro. Então, olha o que a gente está apontando, né? E a gente tem uma poupança que cada vez tem menos funding, né? Sim. Menos dinheiro para Sim. emprestar para financiamento. A gente tem um juros que está alto. Então, a gente vai tendo que achar soluções. E como que a gente consegue achar essas soluções sem colocar viés, apresentando uma possibilidade e o cliente se planejando para fazer aquela aquisição. Então, assim, é um desafio. Viu, pra gente ter uma dimensão, né? uma dimensão. Quando o cliente chega para você, Ranier, trazendo mais para o caso específico, e faz a seguinte pergunta: Ranier, o que é melhor? Financiamento, consórcio, ou eu tiro o dinheiro da minha liquidez e pago à vista? Qual que é a primeira pergunta que você faz para o cliente? Essa pergunta que você me fez, e normalmente é bem comum assim fazerem essa pergunta. E ela é mais profunda do que parece, porque a expectativa da resposta é: sou de consórcio, faz consórcio, porque é mais barato, porque você tem vantagem. Mas assim, de novo, não existe isso. A gente precisa entender o que realmente o cliente precisa. Então, qualquer resposta que eu der, faz à vista, faz financiado, faz consórcio, ela vai ser uma resposta superficial. Então, em quanto tempo você quer comprar? O quanto é importante ter dinheiro na mão para você? Se você preza pela sua liquidez ou não, né? Exato. Então, às vezes a gente vai fazer o cálculo financeiro do custo do consórcio, colocando taxa, colocando o prazo, levando em consideração o prazo do grupo, porque você tem algumas formas de calcular o custo. Aqui na XP a gente faz o cálculo financeiro. Então a gente faz fluxo de caixa, vê a taxa média que zera Sim. o fluxo de caixa em valor presente. Então, não necessariamente a taxa do consórcio calculada anual vai ser melhor que o financiamento, mas a parcela vai ser menor, o prazo de quitação pode ser menor, desembolso. Então, vai depender da pressa de acesso, vai depender de quanto que vale dinheiro na mão do cliente, o que ele vai fazer com a diferença da parcela. E aí que a gente traça. Então você me deixou uma escada aqui boa para falar. Não tem resposta certa nem errada. Uma coisa eu te garanto: se o cliente estiver querendo contemplar
muito rápido. Porque falaram para ele que consórcio é muito bom, consórcio não vai ser O produto ideal. o produto ideal Para esse cliente. em 99% das vezes. Ah, Ranier, pô, quero comprar um imóvel daqui a 2 meses. Calma. Sim. Como estratégia principal para aquisição, pode ser, pô, vou fazer o consórcio, vou tentar contemplar, não contemplei, mas a gente faz o financiamento e quando eu contemplar o consórcio, eu substituo. Tá alinhado. Podemos tentar. Mas como, não, vem cá, vamos fazer. Esquece. Consórcio pode não ser a principal solução. E aí, quando a gente fala de à vista ou financiado, o que você vai fazer com esse imóvel? Você vai rentabilizar ele? Esse dinheiro é um dinheiro líquido? Qual que é a pressa de acessar? Porque às vezes você vai comprar para investir. Pô, você já está acostumado a fazer compra à vista e beleza, continua comprando à vista. Em paralelo, pode fazer uma estratégia com consórcio. Quando contemplar, você Sim. né, usa o dinheiro que você ia comprar à vista para comprar, e às vezes você pode comprar 2. A gente teve um cliente que ia comprar um imóvel à vista de R$400 mil. E ele tem dinheiro para comprar de forma recorrente, que ele gosta de comprar aqui na região, você consegue fazer Airbnb e tal. Pô, com R$400 mil, você consegue dar lance em 2 cartas, Com 200 mil. com 200 mil. Que é 50% de 2 cartas de 400 mil. Exato. Você vai comprar uma carta um pouquinho maior ali, uns 580 e tal. Mas, e para usar o embutido como forma de pagamento, para liberar o mesmo recurso. Mas o ponto é, às vezes com os 400 mil, você consegue comprar 2 imóveis que vão ali com o Airbnb ou com o aluguel vai se pagar. Fora a valorização do ativo dos 2 imóveis. Então, mas ali vai ter a valorização dos 2, né? Então, sem levar em consideração a valorização. Mas ele está acostumado a fazer aquilo. Então ele continua fazendo aquilo, em paralelo ele pode fazer outra estratégia, testar a estratégia devagar. Complementando. E entender, porque eu também aqui sou um pouco contra radicalismo. Não, você faz assim, é ruim, você podia estar fazendo outra coisa melhor, tal. Não, continua fazendo e faz em paralelo. Uma parcela hoje de uns R$500 mil vai dar ali, o quê? R$1.500 por mês. R$1.700 por mês, numa meia parcela. Faz ali a estratégia. Paralelo, comodal, usando às vezes a rentabilidade da carteira. Deu certo? Pô, começa a migrar, começa a ver como que funciona. Então, tem essa... É à vista, financiado ou consórcio? Depende. Não sei o que você vai fazer, não sei o prazo para contemplar, não sei quanto que vale dinheiro na sua mão, o que você vai fazer com a diferença da parcela, e aí... Por isso, não tem jeito e não tem fórmula. Cliente tem que ser atendido no caso a caso. É muito do que a gente fala no escritório. Exato. Recebe o cliente, entrevista o cliente, faz reunião com o cliente, seja por vídeo, seja presencial, entende perfil, capacidade de pagamento, necessidade e serve para tudo, hein? Não é só consórcio. É o cara da construção que está procurando um CRI, é um cara que está procurando a parte do Comex para mandar recursos para fora, investir lá fora. Então, cara, é mais do que certo. Não existe corte. Esse não vai dar... Corte, não vai dar corte, ó, mas agora... Qual que é? Agora é um tema aqui, Ranier, muito em cima dessa nossa conversa. Se você pudesse dar um conselho hoje para o assessor, para o dedicado de consórcio, dedicado de soluções financeiras, para o gerente do banco, aqui eu estou falando do mercado geral, quais são as ações que ele pode tomar para atender melhor o cliente dele e identificar melhor o melhor caminho para ele? Para não ser aquele cara produteiro. Não, fecha isso daqui porque é o melhor para você, mas sem... eu acho que é meio padrão. Tem que conhecer o cliente e saber o que efetivamente ele quer. É escutar, é fazer pergunta em vez de afirmação. Normalmente perguntas abertas. Então, como que você vê o mercado imobiliário? Às vezes um cliente investidor, e aí numa resposta pode vir, eu não faço aquisição de imóveis porque imobiliza. Mas e se não imobilizasse? Faria sentido conhecer? Vamos conversar, vamos entender. Sim. De quando que você pretende trocar de carro? Como que você está planejando trocar de carro? E muitas vezes o assessor ele fica preso na carteira de investimentos e não faz uma pergunta simples. Porque daqui 2 anos o cliente de repente tiraria aquele recurso da carteira para comprar Isso é um fato.
vai aparecer. Ou imóvel. Ou Vai imóvel. E aparecer. quando ele vai descobrir, já é tarde demais. Vai aparecer. Se um cliente médio hoje tem de 100 a 130 clientes na carteira, arrisco falar que no próximo mês vai ter alguém, daqui a 6 meses vão ter alguns, daqui a 1 ano e meio vão ter muitos, e vão ter trocado de carro. Sim. E se ele tem 130 clientes na carteira e na nossa conta no início, 80, 90% são clientes que têm algum perfil relacionado a esse tipo de aquisição, é muito cliente para conversar, né? É muito cliente. Uma pergunta simples, né? Exato. E aí tem os imóveis. Pô, o cliente vai trocar de imóvel. E aí ele vai trocar de imóvel muitas vezes sem se planejar. E aí ele vai se enxergar ali, quando começar a pesquisar, uma taxa de financiamento altíssima. Sim, sem dúvida. Então, como que a gente pode agregar para preparar esse planejamento e conhecer as possibilidades antes de ser iminente a utilização desse crédito? Uma das coisas que o escritório utiliza para ajudar o assessor é o Financial Planning. Isso é um golaço. Depois, se você puder explicar um pouquinho sobre o Financial Isso Planning. é um golaço. Financial Planning, na prática, é o levantamento das informações financeiras do cliente em questão de custos, receitas, projetos futuros e objetivos, onde essa ferramenta ajuda o assessor a ver qual que é o mapa financeiro do cliente. Sim. Então, qual é o cenário? O cliente quer se aposentar com 65 anos. Nessa trajetória, vai dar? Quanto que ele tem que aportar? Quanto que ele tem que aportar? Em paralelo, para esse projeto dar certo e não ter problema, eu preciso garantir que se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou sair da linha. Se entra um seguro de vida, muitas vezes com cobertura em vida, né? Por uma doença grave, uma acidente. invalidez, um acidente. Ou então até mesmo uma sucessão de patrimônio. Eu vou ter construído tanto patrimônio aqui que quando eu falecer, minha família vai ter um problema. Eu tô achando que eu vou dar uma solução deixando aqui bastante patrimônio, eu vou dar um problema, porque da onde que vão tirar o dinheiro? Para acessar, né? Dá para fazer esse seguro de vida, que é um whole life, Para sucessão. para sucessão. Vou querer fazer a aquisição de um imóvel nesse meio do caminho, porque eu pretendo ter mais dois filhos, mais um filho. Como que é esse planejamento? Então, o Financial Planning, ele dá uma visão 360 do cliente e dá um suporte para ver aquele cenário. Vai dar para fazer? Eu já conversei com uma pessoa uma vez que falou para mim, falou assim, não, eu só vou ter filho quando atingir 5 milhões de reais líquido. Eu falei, mas quanto que você tem investido? Ele falou, eu tenho 300 mil. Mas quanto que você junta por mês? Eu junto 7 mil por mês. Eu falei, olha, Tá fugindo. a taxa de natalidade não vai ser aumentada aqui, não vai depender de Vai você. chegar lá. Uma das coisas que a gente identifica muito no Financial Planning é a gente faz a fase de desaceleração do cliente, né? Quando ele de fato Também. pretende viver de rentabilidade. Nesse momento, geralmente é o cliente que mora na cidade e quer ir para o campo. Então, o consórcio entra muito com aquela casa de veraneio para o cliente, nessa fase de desaceleração, o cliente ter a oportunidade de ter o imóvel lá para ficar tranquilo. Às vezes tem um projeto. O Ale já tá quase comprando a dele, né? Tô longe. Tem clientes que querem comprar imóvel, mas não vou comprar agora. Às vezes ali, o imóvel de R$1 milhão, uma prestação de 3 mil cabe no bolso, ele adianta esse sonho. Né? Ele já sabe. Isso. Que é meio Já começa aí no final de semana. É meio parecido com o que eu fiz com a minha filha. Vai dar certo. Programar Já tá programado, mas pode acontecer antes. E aí você vai, aconteceu antes, mas eu não quero agora. Aí você tem um monte de oportunidade que você tem com o consórcio, porque ele é versátil, produto versátil. Então, tem bastante coisa para conversar, para entender, para aprender, e aí eu recomendo. Parafraseando a frase espontânea ontem, a declaração espontânea que eu tive ontem. A partir do momento que conhece, normalmente passa a gostar. E sem viés, sem papo de vou ficar milionário, vou ter um monte de imóvel de Papo de aluguel, guru, vou né? vender, consórcio, investimento inteligente, ganha até 1.300% de rentabilidade. Para com esse negócio. Começa pelo básico O simples e que avança funciona. até onde Simples, cabe. Funciona com disciplina, alinhamento de expectativa maduro. E outro ponto,
Se você não tem patrimônio hoje e não consegue guardar dinheiro, uma das alternativas excelentes para você é o consórcio. Porque uma das filosofias que muitos livros dizem, muitos investidores dizem se pague primeiro. Se você não consegue ter essa disciplina, o consórcio é uma excelente opção. Por quê? É o boleto recorrente que vai estar ali mensal, que vai te ajudar a construir um patrimônio. Seja um imóvel, seja um automóvel, ou até o Ranier mencionou, ou até um serviço. O cara que tem um sonho de fazer uma inseminação facial, né? A mulher, no caso, né? Que tem um sonho de fazer uma inseminação facial. Facial não, artificial. Ou então o cara que quer implante capilar. Você apontou para mim. Porque você deu exemplo. Fica. Então, pessoal, tem várias alternativas que hoje, você que não consegue guardar dinheiro, o consórcio entra como uma excelente alternativa, tá? Reforçando, alinhamento de expectativa, papo maduro, entender as variáveis, porque o consórcio não é líquido. Então, assim, ele vai te dar disciplina, mas ao mesmo tempo, se você precisar de alguma coisa, exato, a reserva de emergência é importante, você precisa se organizar. Eu acho que se fosse para passar uma mensagem aqui o consórcio ele te dá disciplina, mas ele te ajuda mais do que isso. Ele te ajuda a começar a se planejar para fazer as coisas. Boa. Então, eu acho que é um conceito que a gente precisa construir, de que o consórcio não é a salvação, mas ele é o caminho. Então, eu acho que... Uma alternativa. Exato. Mas, gente, cara, caminhando aqui para o final, eu entendo que foi uma conversa, muito legal. No mesmo molde que a gente trata aqui no escritório. Agradecer aí ao Ranier, um baita de um parceiro, que sempre está trazendo solução. A gente sempre está batendo papo para falar aí de característica, do que a gente pode avançar, do que a gente pode fazer mais pelos nossos clientes, pelos assessores que aqui também estão no dia a dia buscando também essas soluções para levar para o mercado. E Ranier, para a gente fechar aqui, 2026, já estamos meio que fechando o primeiro trimestre aqui do ano, mas fala para a gente o que é perspectiva para esse ano. Você já comentou que é um produto que está indo muito bem. Perspectiva para esse ano, e se tem alguma novidade, se você puder dar um spoiler para a gente aqui. O que vem por parte da XP na Expo a gente conversa. 2026 está sendo incrível para o produto, as pessoas estão procurando mais, conhecendo mais, a gente está conseguindo conversar com pessoas que antes torciam o nariz para o produto, para a solução, estão enxergando efetivamente valor em conhecer, em usar. Então, o mercado tende a crescer. A gente fechou ano passado com 500 bilhões em crédito comercializado no mercado como um todo. Esse ano provavelmente vai superar isso. E assim, novidade a gente tem direto. 500 bilhões de reais. Se a gente olhar o mercado ano contra ano, só crescimento, independente da taxa Selic. Tem a taxa Selic sobe, então o mercado cresce de consórcio. Não. Taxa Selic embaixo, em cima, o mercado tende a crescer, tanto pelos novos perfis de cliente, como das novas utilizações do produto. Então, a gente está super positivo por efetivamente estar trazendo questão de conhecimento, questão de versatilidade do produto. Então, 2026, acho que a gente vai ter uma surpresa super positiva no final do ano de quebras de recordes nesse mercado. E aí, em questão de novidades, bacana e aí já vou trazer um spoiler aqui, e esse vídeo, ele é atemporal, né? A gente vai ter ali, talvez, mas a gente tem algumas campanhas ao longo do ano, e esse mês a gente já vai começar no final do mês com algumas campanhas bacanas que vão dar ali benefícios para o cliente. Então, em questão de... E é só para quem tá assistindo esse vídeo, tá? Aí sim. Contratou crédito, ganha ali pontos de livelo para curtir com a família, para aproveitar, viajar, trocar pelo que quiser, taxa diferenciada, condição de redução de parcela. Então a gente vem com coisa bastante legal aí. Já é bom já conversar, já conhecer, para quando a campanha estiver vigente, aí a gente já sentar a bota. Show de bola. É isso, gente. Agradecer aqui, Nicolas, pela participação, e vamos
Vamos para cima. Muito obrigado pelo espaço de conversar sobre consórcio. Eu acho que a gente tem uma função aí de trazer conhecimento e conversar cada vez mais. E fico à disposição, se vocês quiserem saber mais aqui, ó, um cara que manja muito de consórcio Me chama. e acho que não vai se arrepender, com certeza. Bora. Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Ótima tarde pra vocês. Até mais.